Adriana. Mas a Adriana baralho, paga depois. Aqui na frente. Distante pra caramba, vazio. Isso que é legal. Você conhece a Roberto Fundo? Sei que aqui eu não sei mais. Eu já tinha falado que eu ia parar. Bastante rasa, né? Mas será que continua assim? Esse que um dia o Flamengo já foi assim, Pô, usa a sua imaginação. Botafogo, né? Não, a Baía de Guanabara era assim, olha. E Ela sempre foi mais rasa, e tem mais rio na Baía de Guanabara. Era assim, tem razão. Não igual é Angra pra lá, mas era assim. Serra acima, há diferentes sujeitos que os vieram receber. Dentre eles o Major Nogueira e Luciano de Tal, Dançando muito. moradores na Vila do Bananal, Tá dançando muito, tendo né? ficado com a maior parte dos africanos. O Luciano É Almeida, melhor o né? barco andando, né? E o... Se a gente ficar parado um tempinho, ele fica bem. Ah, tá. Ele era Pedro Ramos Nogueira. Mas ele era conhecido como Pedro Ramos, que eu acho que o Ramos era um nome de... Então, e onde é que ficam os moçambiques aí na sua... Porque tem muito Moçambique nessa época também, tem uns 500 aqui chegando. Isso tem agora um artigo do Joseph Elpers, especialista sobre Moçambique. Ele fez um bom artigo sobre os moçambicanos no Brasil, pegando os viajantes e as coisas mais. Ah, essa é onde? Pelo menos os casos de revolta que eu pego, Sempre todo escravo vida. aqui. Eu também, do Maranhão, é claro. Aliás, em todo lugar, né? Nos Estados Unidos, todo lugar tem isso. Né? Porque senão por que você não usa o feitor rico? E aliás, Todo escravo é porque você tem um ganho. No Maranhão, muitos feitores viram os líderes das comunidades quilombolas. Que é muito engraçado, né? Tem vários casos. Pois é, não, eu acho que tem que... Pô, não tem quase trabalho sobre feitores, né? É um grupo tão importante, né? Assim, eu não Assim, conheço. um estudo concentrado não tem tem. muitas reflexões no contexto dos estudos de senzala, de comunidade escrava. Mas Agora, esse... chegar e encontrar grupos da África Central Ocidental com rituais diferentes, porém com essa ideia do Sucesso, que foi Celeste que trabalhou lá em Capivari, que era... mas Ivone Mag depois pegou isso para a República, porque você julgava, era um feiticeiro, sendo julgado por um tribunal já do século XIX, né, um tribunal liberal, mista, né? Pelo crime, uma menina tinha morrido, ele era acusado de ter matado a menina com feitiçaria. E ninguém discutia se a feitiçaria matava. A questão é se ele fez ou não fez a feitiçaria. Você não pode imaginar uma colônia inglesa julgando alguém. Quer dizer, a questão é porque matou alguém fazendo feitiçaria. E ninguém discutia o poder dele. Ele foi condenado. Mas os ingleses também, o Salem Witch Hunt. As feiticeiras. Não, mas aquilo aí é no século XVII. A Ivone, Aí é outra coisa, aí é pré... a Ivone, acho que o Peter... mas outra vez,
Eu teria que ver se o nem que era a fazia na prática mesma inglesa época. No nessa século época. XIX. Por exemplo, Jamaica, né, contra a Albia, porque eles têm uma É. repressão da Albia muito forte também. Está nas leis da Assembleia, eles punem com pena de morte quem é pego fazendo Albia, né, que é a macumba dos coromantes lá, né, e é pena de morte direto. Eles não querem saber se funciona. Mas também até isso é diferente. Uma coisa é a feitiçaria também, aí a feitiçaria Ser condenada como prática subversiva. Eu tô pensando, é perigoso essa gente se reunida fazendo essas coisas. Então, quando é o julgamento individual, porque foi um julgamento completamente liberal, clássico. Quer dizer, ele foi condenado individualmente pelo assassinato. Agora, qual foi a arma do crime? Porque aqui se julgava se a pessoa estava enganando ou não o público. A feitiçaria julgou, com então? um assassinato. Mas se provou como ele assassinou? Era tudo... Depois, né? Guilherme, quer que eu vá para aí segurar o tripé? Pode ser. Gravando, hein? Parei de passar.
volume pra captar o ambiente. Pega Aí meia distância, né? eu regulei pra captar uma parada que tá longe, entendeu? Aí qualquer movimento que Você esteja deu mais uns zooms perto, aí, não deu? Na foz ali do rio? Deu pra dar, né? Pega, né? Eu acho que você pode até fazer esse comentário sobre a paisagem aqui dentro. Que a Trabalha com serra esse há muito diminui um pouco aqui. 7 anos, cara. Tem que pensar como é que eram 500. Silêncio, por favor. Aí se eu rir, eu vou ficar nervosa. Um minuto só. 1, 2, 3 dias. Quem quiser. Então, em dezembro de 1852, um jornal do Rio de Janeiro, Diário do Rio de Janeiro, fez uma menção a um boato que tinha ocorrido aqui nessa região, um desembarque de africanos no porto do Bracuí, perto de Angra dos Reis. E eles teriam chegado de noite e imediatamente subido serra acima para os vales de café. No início de janeiro, as comunicações oficiais confirmavam a notícia e precisavam que o fato havia ocorrido no Porto do Bracuí, freguesia da Ribeiro, bem pertinho daqui. A denúncia fora feita pelo delegado de polícia de Angra para o ministro dos Negócios da Justiça do Rio de Janeiro. Com mais detalhes, narra o delegado que, ao aportar o barco estrangeiro, comandado por um capitão norte-americano, muitas canoas se aproximaram e os africanos desembarcaram em terras da fazenda Santa Rita, de propriedade, segundo o delegado, do comendador Joaquim José de Souza Breves. Na verdade, as terras eram do irmão dele, mas a notícia foi dada assim. E provavelmente o desembarque tenha ocorrido, quer dizer, o navio deve ter chegado numa ilha mais para ali, que depois a gente vai ver, e as canoas devem ter desembarcado exatamente aqui, que a gente está bem na foz do Bracuí. E eles devem ter subido a serra, a fazenda Santa Rita era toda essa baixada aqui. Presta atenção, Marta. Marta, se você virar, eu não consigo. Se quiser, Marta. A carta que o delegado de Angra enviou para o ministro dava mais detalhes. Dizia que o barco estrangeiro era comandado por um capitão norte-americano quer dizer, teriam desembarcado
o navio provavelmente numa ilha, Unhambebe, aqui bem próximo, de canoas teriam desembarcado na fazenda de Santa Rita, onde a gente está. Aqui é a foz do rio, o quilombo, as terras da fazenda são exatamente nessa região e sobem em direção àquela serra que está ali atrás. Esse mesmo delegado deu ainda mais detalhes, como eu falei, havia informado que a tripulação era quase totalmente estrangeira e o barco teria sido incendiado. Ele afirma que haviam sido presos 4 marinheiros do barco e o barco negreiro se chamava Camargo. Tinham sido presos 2 norte-americanos, um espanhol e outro inglês. Esses estrangeiros presos, eles confirmaram um desembarque de 500 africanos originários do Quilimane e Moçambique, como também a sua distribuição serra acima a diferentes sujeitos que os vieram receber. Esses sujeitos que os vieram receber seriam, né, os grandes proprietários de terra, de café da serra, que era o Major Nogueira, que depois a gente sabe que é o Pedro Ramos Nogueira, e o Luciano Almeida, na vila de Bananal. Que Bananal está exatamente aqui atrás da serra, onde havia muitas fazendas de café. Tá? Você falou... Eles cruzam. Ali também tinha praia, né? Não dá para saber. Ali também tem uma praia. Mas ali tem aquela...
fazer toda a minha hipótese, depois o Thiago vai provar. Mas você já viu por no filme. Preciso mais de prova? Não está todo transcrito. Não está resgate não, nós estamos mexendo agora. Não, mas naquele outro... Aquele grandão também não tá, não. Ah, não. São também três. não. Na verdade é uma certidão. É aquele é o Não, mesmo. seria o caso de ir atrás Você já pegou, né? Tô O com inventário do inventário. José. Tô com CD. São 9, o problema é que são 9 meninos. Ah, mas tá tudo no CD? Mas me baquearam tanto. Você fica branco, né? Na televisão. Era uma aula sobre patrimônio. Mas você- normalmente na era um televisão debate. eles sabem fazer do jeito que o porque, espectador não vê. Não É. vê. Você fica muito branco por causa da luz, não é? A luz é muito forte. E agora a Globo tem uma técnica eletrônica de criar uma espécie de máscara que a câmera vai automaticamente aplicando. Então eles tiraram. Se você quiser. Ok, bom. Então eu queria começar fazendo os comentários sobre o que a Marta falou lá no barco, né? Principalmente aquele trecho do jornal onde frisa muito a tripulação, né? Um americano, um inglês, um espanhol, a tripulação estrangeira. Né? E isso numa época que a legislação ela punia principalmente quem estava dentro do navio, quem recebia os escravos ou comprava tinha uma pena menor. E eles queimam o navio. Quanto me parece que pelos envolvidos, todos eles, os dois irmãos Breves, né, eles tinham propriedades em São João Marcos, Piraí, em cima da serra, e propriedades aqui, a fazenda de Santa Rita em especial. O Pedro Ramos Nogueira, ele tinha propriedades em Bananal e a fazenda Grataú, que é do lado. Né? Provavelmente, esse navio que foi queimado, a chance de ser do Breves, que era o mais notório, né, como envolvido no comércio clandestino de escravos, me parece grande. O próprio Valim, que está envolvido na compra desses escravos, ele enriquece, né, de 1817 a 1840, ele tinha uma fazendinha pequenininha que ele herdou e ele vira absolutamente milionário exatamente nesses 20 anos. Né? Então me parece que eles faziam cachaça aqui, que é um produto, né, do tráfico. Me parece muito claro que você tem aí um complexo das fazendas de café, as fazendas de produção de cachaça ligadas ao comércio na costa da África e essas fazendas que tinham o papel também de receber esses escravos que deviam ter uma escravaria de alta africanidade para poder entrar, é o primeiro contato desses escravos recém-chegados. Né? E aí eu queria começar perguntando para o Bob, esses recém-chegados dessa vez eram 500 moçambiques de Quilimane. Né? Falar um pouco para a gente de onde vinham preferencialmente esses escravos nesse período do tráfico clandestino, quem eles eram, de onde eles vinham. Os moçambicanos começam a ter um peso importante no tráfico a partir de 1810. Calcula-se que regula entre 20% e às vezes 25% dos africanos que chegam no Porto do Rio ou nessa região aqui, entre 1810 e o final do tráfico. Né? Então esses moçambicanos seriam representativos, vamos dizer, desse grupo não majoritário, né, entre os africanos, mas um grupo minoritário bastante grande. Porque eu acho que a gente tenta uma pauta assim, a gente consegue ter as informações mais objetivas, senão a gente tenta misturar, porque nós sabemos tudo, mas a gente está exatamente a intenção disso aqui é funcionar no filme como um lettering para explicar para quem não sabe nada. Então, se a gente pega e começa a delirar aqui misturando jongo, quilombo, a minha tentação de falar, então, em toda a praia de desembarque, hoje tem um quilombo, eu falei, não posso falar isso agora, isso tem que aparecer lá. Né? Alguém quer fazer depois dessa fala sobre Se der moçambiques? vontade. Eu acho assim, sobre a identidade, a gente falar um pouco disso, do tráfico. A ideia é que depois que você fala, a gente entra e fala o que der na telha. Não, mas quer dizer, ele faz perguntas. Eu teria mais a falar, mas vocês querem que eu fale sobre esse assunto da etnicidade ou vocês querem fazer uma pergunta a respeito disso? Podia tá falar, falando podia moçambicano, falar desses grupos que vêm no tráfico.
concluir isso. Acho que seria legal começar e concluir isso. Sim, mas aí alguém faz uma pergunta. E aí depois entra o Diamatista. Mas a pergunta é relativa ao que ele vai falar. falar. A gente pergunta, e aí, mas espera aí, qual é a diferença entre eles? O que eles trazem? Exatamente. É isso que eu estava pensando. Não, acho que é bom falar assim. 2, 3, 4 minutos, mas não 15 minutos, né? Porque aí fica muito... Aí é melhor até... Porque aí não é conversa mais, aí já é uma aula, né? E também não é impossível de aproveitar no filme, porque você não melhor pode pôr fazer 5 minutos, a gente tem que falar, pedaços mais tentar curtos, passar ideias importantes em... Exatamente. Aquela coisa quando eu fazia o Telecurso 2000, a gente chegava lá, até hoje eu lembro que a Silvia Lara chegou e fazia um depoimento, aí a moça falou assim, olha, você tem muito tempo, você tem 3 minutos. Aí assim, como assim? Eu tenho muito tempo. Ela falou, ué, todo mundo tem 1, eu estou te dando 3. A Hebe me explicou que isso é complexo, então você vai ter muito tempo, você vai ter 3 minutos inteirinhos. Eu vou voltar lá, pode ir, Guilherme. Pode. Bom, então, nesse desembarque do Bracuíra, vieram 500 moçambiques de Quilimane. Aí eu queria perguntar para o Bob, para falar um pouco de onde vinham esses escravos nesse período do tráfico ilegal, quais eram as origens deles quer dizer, qual a diversidade das pessoas da África que chegaram aqui com o tráfico ilegal. Bom, com relação às pessoas que vieram da costa leste da África, do atual Moçambique, a partir de 1810, eles têm um peso razoavelmente grande, de entre 20% e 25% de todos os africanos que chegam nessa parte do Brasil. A grande maioria do restante dos escravos vinham também da África Central, da região de línguas Bantu, né? Só que da África Central Ocidental. Há uma maior diferença de línguas e culturas entre o leste e o oeste do continente, da África Central, né? Tem um historiador que compara, mas todos eles falam línguas Bantu, uma grande família de línguas. Tem um historiador que indica que a maior distância entre as línguas Bantu seria como entre inglês e alemão. Ou seja, não dá para falar entre si nos primeiros contatos, né, mas não é uma distância enorme, né? E em se falando da maioria dos escravos que vêm da África Central Ocidental, havia muitos grupos que falavam línguas muito próximas. Por exemplo, o Kimbundu e o Kikongo, a comparação que geralmente se faz é entre o espanhol e o português, ou seja, línguas próximas que as pessoas podiam começar já a trocar ideias antes mesmo de embarcar e dentro do navio negreiro. Quer dizer, não precisavam chegar ao Brasil e aprender o português para poder falar entre si, né? Além dessa proximidade linguística, havia uma proximidade cultural, né? E mesmo, eu acho que mesmo as pessoas que vêm do leste do continente compartilham de certas coisas em comum. Por exemplo, as práticas de cura de doenças individuais ou também de situações que são vistas como doenças sociais se faz geralmente tanto na África Central Ocidental quanto na África Central Oriental, através de cultos que a bibliografia chama de cultos de aflição, ou tambores de aflição, ngoma, né, de aflição. Ngoma é a palavra nas línguas Bantu quase universal para tambor, mas também tem o significado de dança e o significado de cultos de terapia contra doenças, né? Então são rituais específicos que seriam diferentes, porém essa ideia de cultos de aflição seria comum a todo mundo que chega no tráfico, né? E há registros de cultos de aflição que estão ligados a movimentos de resistência de escravos, né? Então isso poderia ter servido como algo em comum a todo mundo que pudesse
estar na base da criação de uma comunidade, de uma identidade em comum, que pudesse, por sua vez, servir como uma possibilidade de montar resistência contra a escravidão. Posso fazer mais uma pergunta? Porque antes da gente continuar, porque a gente vai falar muito mais ainda sobre exatamente essa formação de uma comunidade escrava com esses africanos desse lado de cá, desde essa fazenda de Santa Rita. Mas eu acho, por que nesse período, né, o tráfico na África se concentra nessa África Central, Central Atlântica? Uhum. Quais são os conflitos entre eles que faz? Como que se fornecem os escravos e por que se concentra tanto apenas nessa área? Bom, acho importante lembrar que o processo de abolição do tráfico e da escravidão não foi um processo linear, como geralmente é apresentado nos textos de história, nos textos didáticos. Os ingleses, quando eles abolem o tráfico no Caribe, isso faz com que diminua, obviamente, a procura de escravos no Caribe inglês, portanto, despenca os preços e abre uma oportunidade para escravistas em outras partes do Novo Mundo, e principalmente no Brasil, para comprar mais escravos. O historiador Dale Talmage fala de uma segunda escravidão, ou seja, o impacto da abolição no Caribe inglês é o que permite ao Brasil ter essa expansão do tráfico tão violento durante a primeira metade do século XIX. E também isso está ligado a uma mudança nas regiões da África de onde vêm os escravos para essa região. Já nessa época, no final do século XVIII, a grande maioria dos escravos que vêm para o sudeste brasileiro vem da África Central, mas principalmente da região de Angola, saem de Luanda e de Benguela, mais ao sul. Mas a partir de 1810, isso também muda. Os ingleses, os traficantes ingleses, saem da foz do rio Congo-Zaire. Depois os franceses e os holandeses também saem. E entra nesse vácuo os traficantes, os comerciantes portugueses e também brasileiros. E começa a haver, há um deslocamento para o que é chamado na bibliografia de Congo Norte, ou seja, a foz do rio Congo-Zaire para cima. E com quem que eles comerciam lá? Quem são os interlocutores dos Pedros Ramos, dos Breves? A quem eles se reportam na África? Bom, em Angola com as elites angolanas, mas em... Bom, em primeiro lugar, antes dessa mudança mais para o norte, os traficantes portugueses têm representantes, ou até a sede da casa de comércio está aqui no Rio, e eles têm geralmente um parente, alguém representando esse comércio em Luanda, né? No caso dos traficantes ou dos comerciantes brasileiros, a conexão é mais com Benguela, no sul, né? Depois de 1810, a minha impressão é de que são os traficantes brasileiros que mudam mais para lá para cima, porque o tráfico de Benguela despenca, né? Só para dar uma ideia, o Congo Norte fornecia 3% dos africanos da África Central Ocidental que entram no Porto do Rio, né? O estudo do Manolo Florentino mostra isso, até 1810. Depois de 1810 até 1830, o final do tráfico legal, isso pula para mais de 40%. Né? Então há um deslocamento muito grande. E aí, nesse caso, quer dizer, todos os traficantes na África têm ligações com traficantes menores, locais, né, e eventualmente também com líderes africanos que também têm interesse, né, em promover até certo ponto esse tráfico.
O que eu estava tentando chamar a atenção é exatamente os conflitos, principalmente no antigo Reino do Congo. Né? Os conflitos, inclusive étnicos, que tornam possível, né, a escravização entre eles, que passa, e a possibilidade da percepção dessa identidade maior, comum, na experiência do cativeiro aqui. Quer dizer, contrastar um pouco essas duas realidades. Né? Há uma bibliografia recente, especialmente um artigo de John Thornton, que mostra que as guerras civis no antigo Reino do Congo, que é aquela parte perto da foz do rio Zaire, né? O centro do Reino do Congo era abaixo do rio Zaire, né? Incluía parte do norte da atual Angola. Mas o estudo de Thornton indica que as guerras civis nessa região continuavam ao longo do século XVIII e primeira parte do século XIX. E ele calcula, utilizando dados do final do século XVIII, que durante esse período, provavelmente quase a metade dos escravos que saem de Congo Norte vêm dos confins do antigo Reino do Congo, né? Isso é muito interessante para o estudo dessas comunidades aqui e para o estudo do jongo, porque isso quer dizer que havia uma comunidade linguística e cultural Congo, ou Bakongo, né? Bastante forte. Quer dizer, não seria uma maioria, mas seria uma minoria grande, talvez 17%, 20%, né? Se ele tiver razão. E dado o fato de que muitos outros grupos são muito próximos, tanto linguisticamente quanto culturalmente, a cultura e a língua Congo poderiam ter sido o padrão, né? Especialmente para cultos, para o vocabulário ritualístico. Um sinal disso é um estudo do linguista Armin Schwegler a respeito da língua Conga em Cuba. A língua Conga é uma língua residual utilizada nos rituais do Palo Monte, né, que reconhecidamente é uma religião afro-cubana que tem suas raízes na África Central. Antes se pensava que essa língua Conga era uma língua, uma mistura de várias línguas bantu, mas o Schwegler mostra que é basicamente Kikongo,